E aí pessoal, Daniel Wilt aqui. Hoje é o dia que acontece um tipo de evento lá com a galera do Apoia-se que para mim é muito legal, assim. Primeira oportunidade que a gente vai rodar esse tipo de evento. Ao mesmo tempo eu tenho zero de expectativas, eu tenho uma expectativa de estar podendo criar um espaço de conversa para essa galera que está me apoiando, né, mensalmente e tem uma faixa lá de apoio chamada Jam Session que habilita essa recompensa. E eu queria comentar um pouquinho por que chama Jam Session e qual é a inspiração que tem, né? Tudo tem uma inspiração. Então a gente volta para 2009 e a gente volta para a época do Agilez, Conferência Latino-Americana de Metodologias Ágeis. Lá eu conheci várias pessoas que já eram grandes nomes, né, das metodologias ágeis naquela época, já eram referências. Então foi quando eu conheci David Husman, que é uma inspiração para esse evento, para a Jam Session. Tive caminhadas com Joshua Kivirevsky, né, conhecido aí pelo Modern Agile e outros livros, outros materiais muito importantes e relevantes. Muita coisa conectada com o Extreme Programming, então era uma referência forte ali para mim. Nesse evento, o Agilez 2009, foi onde eu conheci Roy Singham, que era CEO, durante muito tempo CEO da Thoughtworks, uma das empresas que eu mais respeito e de algum modo ajudei a fazer parte da história dela aqui no Brasil, bem no iniciozinho, quase que uma vírgula na história da empresa e tal. Mas foi legal esse segundo semestre de 2019 foi bastante relevante nesse sentido. E a gente sai do evento de lá e vem para Porto Alegre executar um treinamento e fazer algumas ações aqui, né? E dentro desse processo se constrói uma amizade, né, com o David Husman. E eu e o Luiz Parzanello, a gente acompanhava ele aqui, o Luiz acabava ficando mais de mestre de cerimônias e eu, volta e meia, estava junto ali nas atividades também. E depois, no ano seguinte, a gente teve o Agile Brasil aqui em Porto Alegre e a gente teve outros tipos de ações. Então, em uma dessas oportunidades aí, a gente teve a chance de ter a presença do David de novo aqui em Porto Alegre e conversas, e nessas conversas aí a gente teve, foi quando o Luiz estava criando o Project, né, A3 de projeto e tal, Project Story. Tivemos boas conversas e a gente vai um dia, numa das noites e tal, para um bar, John Bull é o nome do bar, e acho que o Luiz tinha contato lá, e a gente vai fazer um evento lá no John Bull. Então a gente vai reunir a galera para trocar ideia e o David quer executar esse evento que a gente chama de Jam Session. Então o que era a Jam Session? Era um conjunto de pessoas que se reuniam e naquela noite ali rolava um fishbowl, né? E essa execução desse fishbowl, ele era da seguinte forma, muito parecido com as regras do Clube da Luta. Então, primeiro você não fala a respeito, né, desse negócio. Então, aqui estou eu quebrando um pouco dessa regra, mas como eu estou querendo aqui prestar uma homenagem e contar essa história, e faz muito sentido. O David já não está mais conosco aí faz alguns anos, e eu queria trazer um pouco dessa história, né, desse movimento, assim, que para mim foi bastante relevante aqui. Deixa eu fazer uma parada aqui, eu preciso trocar de conta para logar aqui no meu evento, mas a gente vai começar a primeira Jam Session aqui, então eu estou preparando para entrar aqui nesse movimento e gravando para vocês falando disso. Mas a base da história é a seguinte: a gente se conectava, né, com quem estava ali presente, né, para trocar ideia e tal.
E quem tava lá tinha que participar desse fishbowl. Quem tava ali, se era a sua primeira vez, você tinha que participar. Então, como era a primeira vez de todo mundo, a gente tava ali participando. E eu tive a chance de palestrar no John Bull Pub sobre Test Driven Development. Então era o gatilho da noite foi sobre TDD e a gente começou a conversar, né? O Fishbowl foi em volta de assuntos ligados com TDD e a gente rodou ali perto de 1 hora, trocando ideia em inglês e tal, e foi um lance bem interessante, mas eu confesso que eu tava lá passando meus slides na parte de cima do John Bull, no mezanino, e eu olhava para baixo, tinha casais de namorados ali, compartilhando, né, um momento, uma cerveja e tal, e assistindo uma palestra de Test Driven Development do Danielzinho aqui. Era divertido. Depois a gente rodou algumas vezes mais esse evento, né, essas coisas da Jam Session, e por algum motivo acabou flertando com outros eventos e meio que acabou não dando uma sequência, né, porque a coisa foi nessa linha. Então, para mim é bastante relevante. Eu rodei alguns eventos parecidos com esse, com pessoas que eu fui convidando, executamos 3 eventos desse. E aí eu pensei, cara, eu vou levar para o Apoia-se, porque ali sempre vai ter alguém para eu trocar ideia e tem um bom motivo, uma boa forma de eu me conectar com a galera e a gente trocar uma boa ideia. Então essa é a ideia da Jam Session, é uma das recompensas do Apoia-se. E o link está na descrição aí. Eu convido você para fazer parte desse processo junto. E se você não puder fazer parte da minha Jam Session, que você crie a sua, entendeu? Da sua empresa, da sua comunidade. Você poder reunir essa galera que você tem aí para trocar ideia. 1 hora e meia, faz um link-off, faz um fishbowl, organiza um bom bate-papo para poder trocar ideias de assuntos diversos e coletar essas diferentes perspectivas aí que a gente descobre, né, no nosso dia a dia. Essa é a ideia. Valeu, fui!